Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Eu me chamo Anderson Luiz e neste vídeo a gente vai ver 3 questões do TEC. 2 questões da prova de 2020 e uma da prova de 2015 e o assunto é hipertensão secundária. Lembrando que a gente ainda está dentro desse grande bloco, que é o bloco de hipertensão arterial sistêmica. Muito bem, ó. Nós vamos ver 2 questões nesse vídeo, vimos 5 questões do TEC de 2020 também de hipertensão e vimos outras questões em vídeos anteriores. Então o TEC realmente cobrou um percentual de hipertensão na prova muito mais alto do que dos anos anteriores, tá? Será que esse percentual vai se repetir neste ano de 2021? Caso se repita, eu tenho certeza de que você vai estar preparado para gabaritar todas as questões envolvendo hipertensão arterial. Então, sem mais demora, vamos lá, TEC 2020. Mulher, 37 anos, hipertensa, em uso regular de indapamida, 1 mg por dia, losartana, 100 mg por dia, amlodipino, 10 mg por dia, espironolactona, 50 mg por dia. Pressão arterial de consultório, 168 por 94, exames laboratoriais, creatinina 0,9, potássio 3,4, lipidograma normal. Monitorização ambulatorial da pressão arterial, tem aí uma PA média de 128 por 72, a média na vigília é de 132 por 80 e a média noturna é de 111 por 68. Na investigação de hipertensão secundária, como deve ser iniciada a pesquisa do hiperaldosteronismo? Então vamos lá, né? Uma questão aí com muitas informações. Vamos destacar os pontos importantes. Veja, ela usa 4 medicações, tá? 4 medicações, dose cheia, né? Indapamida 1,5, losartana 100 mg, amlodipino 10 mg e espironolactona, que é a 4ª droga, né? A gente já viu isso, tá lá, 50 mg dia, né? Ela tem aí uma pressão de consultório de 168 por 94, né? Nos exames laboratoriais, uma creatinina de 0,9 e o que chama muita atenção é um potássio de 3,4, tá? E a mapa tá tranquila, a mapa o resultado tá bom, né? Mas esse potássio de 3,4 a gente não pode ignorar. Por quê? Porque ela tá usando, né, losartana na dose cheia, que é um BRA, né, que a gente sabe que tende a reter mais potássio. A espironolactona também, que é um diurético poupador de potássio, tá? E o potássio dela está baixo, então a gente tem sim que pensar em hiperaldosteronismo primário, tá? Tem que pensar. E aí então aí as alternativas, né? Então ele quer saber aí a alternativa correta, mas antes da gente ler as alternativas, vamos fazer aqui uma breve revisão sobre hiperaldo primário, tá? Então vamos lá. Então o paciente ele tem uma suspeita de hiperaldo, como é que a gente, né, segue a investigação diagnóstica? Então, vem comigo aqui para a tela que eu vou te mostrar. Muito bem, então a primeira coisa que a gente vai fazer para o rastreamento de hiperaldo, né, é dosar a aldosterona sérica, tá? E a renina, tá? E fazer a relação aldosterona-renina. E aí a gente vai seguir investigando caso essa aldosterona seja maior ou igual a 15, tá? A relação aldosterona-renina maior ou igual a 2, ou ainda, né, pode ser feita também a relação aldosterona-atividade plasmática da renina, que tem que ser maior ou igual a 30, tá? Isso para a gente seguir investigando. Caso não seja isso aqui, caso a aldosterona, por exemplo, seja menor que 15 e a relação aldosterona-atividade plasmática da renina menor que 30, a gente nem segue investigando o hiperaldo primário. Mas caso, né, venha maior ou igual a 15 aldosterona e a relação aldosterona, atividade plasmática da renina maior ou igual a 30, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai olhar se a renina está suprimida e se a aldosterona está maior que 20 e tem presença de hipocalemia. Por quê? Porque se tiver isso aqui, né,
tem isso aqui, só que no caso da renina está suprimida e da aldosterona, né, está maior que 20 e tem a presença da hipocalemia. Então a gente não faz teste confirmatório, não faz, e segue direto para a tomografia de abdômen com cortes finos de suprarrenais, né? Lembrando que essa tomografia aqui é com contraste, tá? Caso aqui a gente não preencha esses critérios, né, a aldosterona ela é maior que 15, mas, por exemplo, é menor que 20, né, ou ainda o paciente não tem presença de hipocalemia, aí a gente tem que ir para realizar os testes confirmatórios. Caso o teste confirmatório seja positivo, aí sim a gente vai solicitar a tomografia de abdômen com cortes finos de suprarrenais. E quais são os testes confirmatórios, né? Tá aí, a gente pode fazer o teste de infusão de salina, que é o teste aí mais sensível, tá? Ele é o mais sensível para identificar aí hiperaldo primário, mas a gente também pode fazer o teste da captoprila, que é mais indicado aí para pacientes com insuficiência renal. A gente pode fazer o teste da fludrocortisona e o teste também da furosemida, tá? Se esses testes aí forem negativos, a investigação ela não segue. Caso seja positivo, aí sim a gente parte para a tomografia de abdômen com cortes finos de suprarrenais, tá? Lembrando que se por acaso, né, a gente tiver uma aldosterona maior que 20, uma renina suprimida e hipocalemia, a gente não precisa de teste confirmatório, a gente parte direto para a tomografia de abdômen com cortes finos de suprarrenais, tá? E aí o que acontece, né? Isso aí eu retirei do livro texto da SBC, e aí diz assim, ó, no destaque, tá lá no destaque do livro. Hiperaldosteronismo primário, provavelmente a principal causa de hipertensão secundária. Potássio sérico baixo sugere o diagnóstico, é o caso da paciente. Porém, a normocalemia não exclui. Deve suspender a espironolactona nas 4 semanas prévias à coleta para a dosagem da atividade da renina e da aldosterona plasmática. E a gente lembra lá que a paciente está usando espironolactona. Então, o que a gente tem que fazer? Dosar, né, aldosterona, atividade plasmática da renina, né? Mas antes a gente precisa suspender o quê? Pelo menos aí 4 semanas da espironolactona. Perceba, ele pede para suspender algum outro medicamento? Não, só a espironolactona, porque a gente sabe que a espironolactona é o antagonista da aldosterona, tá? Muito bem, então, vamos aí para as alternativas, tá? Mas vamos começar de baixo para cima, tá? De baixo para cima. Letra E, suspender losartana por 3 semanas e realizar o teste confirmatório com captopril, já que o potássio é baixo, não necessitando de exame de rastreio, né? Nada disso, a gente primeiro vai dosar aldosterona sérica e atividade plasmática da renina e antes a gente tem que suspender o quê? A espironolactona, então a letra E está totalmente equivocada, então a gente corta a letra E. Letra D, não tem indicação de investigar hiperaldo primário, já que a MAPA está controlada. Tem sim! Ela tem uma hipertensão resistente, né? Ela usa aí 4 medicamentos, incluindo aí a espironolactona, e tem um potássio baixo. Isso sugere sim hiperaldo primário, mesmo que a MAPA esteja controlada, tá? Então tem indicação. Então a letra D está errada, a gente corta. Letra C, manter toda a medicação para evitar o descontrole pressórico e solicitar exame de imagem das adrenais. Não é isso que a diretriz e a literatura recomendam, né? A gente vai primeiro dosar o quê? Aldosterona sérica e atividade plasmática da renina e, no caso dessa paciente, suspender aí por 4 semanas, né, a espironolactona, tá certo? Então a gente não parte direto aí para exame de imagem, tá? Não parte direto para exame de imagem. Letra B. Suspender espironolactona por 4 a 6 semanas e losartana por 3 semanas e dosar aldosterona sérica e atividade da renina plasmática. Quase correto, né? Quase correto. O que está errado aí é que não precisa ser, né, suspendida a losartana. Então, a letra B está errada. Letra A. Suspender a espironolactona por 4 a 6 semanas e dosar aldosterona sérica e atividade da renina plasmática exatamente como está lá
na diretriz de hipertensão arterial. Então, o gabarito da questão é a letra A. TEC 2020, mais uma questão aí de 2020. Homem 60 anos, hipertenso, em uso regular de hidroclorotiazida 25 mg dia, espironolactona 50 mg dia, valsartana 150 mg dia, levanlodipino 5 mg dia e ainda está usando clonidina 0,2, 200 mg à noite. Ele tem um índice de massa corporal de 32,8, tá? Circunferência abdominal de 112, circunferência cervical de 44, pressão arterial de consultório 138/88. Monitorização da MAPA nas 24 horas, né? A média nas 24 horas foi de 137/84, tá? PA na vigília, né? A média foi 134/82 e ó, PA noturna 142/86. E aí a questão pergunta: quais as condutas diagnósticas e terapêuticas adequadas neste caso? Então vamos lá, vamos destacar aqui os pontos importantes. Veja, esse paciente faz uso de 5 medicamentos para controle pressórico. Então ele tem o que a gente chama de hipertensão refratária, né? Hipertensão refratária é aquela em que o paciente está usando 5 ou mais medicamentos para controle pressórico, sendo que tem que ter aí um diurético, né, e ter a espironolactona, ok? Esse paciente, ele tem uma obesidade grau 1, né, um IMC aí de 32, tem uma circunferência abdominal aí grande, né, de 112, uma circunferência cervical de 44, tá? Lembra aí, né, o Mike Tyson, né, que tinha aí uma circunferência cervical muito grande. E aí a MAPA, né, tem lá uma PA média de 137/84, na vigília, né, a média de 134/82, e a noturna é o que chama mais atenção aí, né? A gente sabe que o valor aí, né, da PA noturna é abaixo de 120/70 dele, aí subiu, né? Ficou mais alta que na vigília. Então tá acontecendo aí alguma coisa, né, durante o período noturno que está elevando a pressão arterial desse paciente. Então a gente tem que levar em consideração que ele é um paciente obeso, né, e com uma circunferência aí larga do pescoço, né? Então ele quer saber quais as condutas diagnósticas e terapêuticas, né? Estão aí as condutas, né, a gente investigar a hipertensão secundária. Mas antes da gente ler as alternativas, vamos fazer aquela breve revisão, né? A apneia obstrutiva do sono é uma condição clínica caracterizada pelo colapso intermitente das vias aéreas superiores durante o sono, acarretando obstruções totais, apneias, e parciais, hipopneias. Ocorre ativação do sistema nervoso simpático, inflamação sistêmica e aumento da produção de espécies reativas de oxigênio e a disfunção endotelial, entre outras. Então perceba que a apneia do sono, né, no caso aí, alterações somente na pressão arterial, tá? A gente tem aí inflamação sistêmica, produção de espécies reativas e também disfunção endotelial. Então, paciente com apneia e hipopneia do sono, ele deve sim receber o tratamento aí que a gente vai ver que é o CPAP, tá? Muito bem, então como é que a gente classifica a gravidade da apneia e hipopneia? Se tiver um índice de apneia e hipopneia menor que 5 eventos por hora, esse paciente não tem apneia obstrutiva do sono. Se tiver entre 5 e 14,9 eventos por hora, ele tem apneia do sono leve. Se esse índice for entre 15 e 29,9, ele tem apneia do sono moderada. E caso esse índice for maior ou igual a 30 eventos por hora, ele tem apneia obstrutiva do sono, né, grave ou importante, tá? Muito bem. Em pacientes hipertensos resistentes, né, aquele paciente que está usando aí 3 medicamentos, né, sendo que um deles aí é um diurético tiazídico, né? Então a gente tem que pensar aí que esse paciente pode ter alguma causa secundária associada, tá? A prevalência nesses pacientes, né, de hipertensão resistente chega a ser maior que 60%, né, de apneia obstrutiva do sono. E é provavelmente a causa mais comumente associada à hipertensão secundária, não significando que ela seja causa isolada na maioria dos casos. Então, na maioria dos casos, né,
a gente vai ter um paciente que tem hipertensão primária, tá? E aí vai ter um agravamento dos seus níveis tensionais por conta da apneia obstrutiva do sono. Então, estudos randomizados mostraram que o impacto do tratamento da apneia, né, obstrutiva do sono sobre a pressão arterial é maior em pacientes com hipertensão refratária. Né? Isso chega aí em torno de uma redução de 5 milímetros de mercúrio, né, na pressão média, tá? Teve um estudo que mostrou que a presença de alteração do descenso noturno foi um preditor de melhor resposta ao CPAP na redução da PA nos pacientes com apneia obstrutiva do sono, tá? Então, aquele nosso paciente que tem lá, né, uma pressão arterial média noturna durante o sono elevada, o uso do CPAP, né, que é o tratamento, que é a pressão contínua aí nas vias aéreas, esse tratamento reduz em média aí 5 milímetros na média, 5 milímetros de mercúrio da pressão arterial na média, tá? Muito bem, então vamos lá para as alternativas para a gente ver qual a alternativa correta, que é a alternativa correta, né? Letra A, dosagem de catecolaminas urinárias devido aos paroxismos noturnos da pressão arterial e iniciar alfa-1 bloqueador pela suspeita de feocromocitoma, né? Não, a suspeita não é de feocromocitoma, esse paciente tem fatores de risco para apneia do sono, então não tem que pedir aí dosagem de catecolaminas urinária pensando em feocromocitoma. Então a letra A está errada, a gente corta. Letra B, deve-se solicitar polissonografia e indicar pressão positiva contínua em vias aéreas, CPAP, em caso de apneia de moderada a grave. É exatamente isso, né? O nosso paciente aí tem uma suspeita de apneia obstrutiva do sono, então a gente tem que pedir aí uma polissonografia, tá? Caso venha um índice de apneia e hipopneia moderada a grave, a gente deve aí indicar o tratamento, e o tratamento é o CPAP noturno, né? Dormir com aquela máscara de CPAP, tá? Então a letra B parece correta. Vamos ver a letra C. Solicitar exame de imagem das adrenais e aumentar a espironolactona para 100 mg dia em caso de hiperplasia adrenal. Tudo errado. Primeiro, se a suspeita for, né, de hiperaldo primário, o que a gente deve fazer primeiro, né? A gente tem que suspender a espironolactona 4 semanas, tá? E fazer a coleta, né, a solicitação de coleta de sangue para dosagem de aldosterona e atividade plasmática da renina, tá? E fazer aquela relação. Caso aí, né, essa relação, ela indique que pode haver hiperaldo primário, aí sim a gente solicita exame de imagem. A gente não parte diretamente para o exame de imagem, tá? E a gente não tem que aumentar a espironolactona para 100 mg dia. Espironolactona para tratamento de hipertensão resistente é de 25 a 50 mg dia, tá? 100 mg é uma dose muito alta. Então a letra C não é, a gente corta. Letra D, polissonografia e início de um hipnótico indutor do sono em caso de redução do sono REM, com índice de apneia e hipopneia de 19 por hora. Ó, índice de apneia de 19 por hora, né, é um índice aí que mostra que tem uma apneia obstrutiva do sono moderada, tá? E o hipnótico tende a piorar ainda mais. Por quê? Porque o paciente, se ele tem uma apneia obstrutiva do sono e a gente dá um hipnótico, né, a tendência é o quê? Piorar a apneia do paciente e não melhorar, tá? Então a gente não deve aí prescrever hipnótico porque o paciente está dormindo mal e ele tem uma apneia obstrutiva do sono. Por quê? Porque o hipnótico vai piorar ainda mais a apneia desse paciente. Lembrando que a gente pode ter apneia obstrutiva e apneia central. A apneia central é exatamente isso, né? Aquele paciente que toma aí o indutor do sono hipnótico, né? E aí ele tem o quê? Tem uma apneia durante o sono, tá? Então a gente não deve prescrever hipnótico, não deve, tá certo? Muito bem, então a letra D a gente corta. Letra E, aumentar a dose da clonidina noturna e solicitar nova mapa por se tratar de um hipertenso refratário. Não, né? A gente não deve aumentar a dose da clonidina noturna, já está aí numa dose bem elevada, que é 0,200 mg à noite, tá? Então não tem que aumentar mais do que isso. O que a gente tem que fazer é pedir uma polissonografia para ver se esse paciente tem apneia do sono e se ele tiver uma apneia de moderada a grave, indicar aí o tratamento com CPAP. Então a letra E está errada, gabarito da questão, letra B. TEC 2015. Com relação à hipertensão arterial secundária, assinale a alternativa correta. Então, anunciado aí bem curto e direto, né?
que é a alternativa correta em relação à hipertensão secundária. Então vamos lá. Letra A. Pacientes com relação à aldosterona sérica, atividade da renina menor que 30, têm alta probabilidade de serem portadores de hiperaldo primário. Não é menor que 30, a gente viu é o quê? Maior que 30, né? Maior que 30, aí sim a gente pensa em hiperaldo primário. Então a letra A a gente corta e está errada. Letra B. Para o tratamento inicial dos feocromocitomas, deve-se começar pelo uso de beta-bloqueadores, devido ao risco de taquicardia reflexa dos alfa-bloqueadores. É o contrário, a gente inicia primeiro um alfa-bloqueador e depois inicia o beta-bloqueador, tá? Porque se a gente iniciar primeiro o beta-bloqueador, o que vai acontecer? Musculatura lisa vascular tem receptores alfa-1 e beta-2. Se você iniciar um beta-bloqueador, você vai predispor uma vasoconstrição importante, tá? Então vai aumentar muito a resistência vascular periférica aí com essa vasoconstrição. Então a gente deve começar primeiro pelo beta-bloqueador, primeiro pelo alfa-bloqueador, depois pelo beta-bloqueador. Então a letra B está errada, a gente corta a letra C. A coartação de aorta é mais comum em mulheres e o diagnóstico é feito, na maioria das vezes, por diferença da pressão arterial nos braços maior que 10 milímetros de mercúrio. Não, né? Não é diferença de pressão entre os braços, é diferença de pressão entre os braços e os membros inferiores, maior que 10 milímetros de mercúrio. Porque geralmente a coartação ela ocorre após a iminência da subclave esquerda, tá? Então a pressão nos membros, né? Ela vai estar elevada e reduzida nos membros superiores, elevada e reduzida nos membros inferiores. E se essa, né, diferença for maior que 10 milímetros de mercúrio, tá? Então a gente está aí diante de uma suspeita de coartação da aorta, tá? Então a letra C não pode ser, a gente corta. Letra D. O diagnóstico da síndrome da apneia obstrutiva do sono é confirmado pelo achado de 2 episódios de apneia ou hipopneia por hora de sono, né? O índice de apneia e hipopneia, na polissonografia. E é considerada grave se o índice de apneia e hipopneia for maior ou igual a 30. Ó, tá tudo errado aí nessa alternativa. Primeiro, né, 2 episódios, né, de apneia e hipopneia por hora não tem, tá? Não tem apneia obstrutiva do sono, né? Menor que 5, lembra? Ó, menor que 5, né? Não tem apneia obstrutiva do sono. Entre 5 e 14,9, a gente tem o quê? Uma apneia leve. Entre 15 e 29,9, a apneia é moderada. E maior ou igual a 30 episódios por hora, apneia grave, tá? Então essa alternativa aí está toda errada, então a gente corta. Letra E, displasia fibromuscular é mais frequentemente encontrada em mulheres jovens. Ele está se referindo aí à hipertensão renovascular, né? Na hipertensão renovascular, a causa mais frequente em mulheres jovens, né, é a displasia fibromuscular, sim. Pacientes idosos é que a gente tem aí a aterosclerose, tá? Então a letra E está correta, então gabarito da questão, letra E. Muito bem, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do nosso curso de revisão de questões para o TEC 2015, o curso que vai, né, fazer com que você seja aprovado este ano na prova de título de especialista. Então, no vídeo de hoje a gente viu aí hipertensão secundária, vimos aí 2 questões da prova do TEC de 2020 e uma da prova do TEC de 2015. Perceba que na prova do TEC de 2020 caíram diversas questões aí envolvendo o assunto hipertensão arterial, tá? Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima!